Boa noite e atenção às principais notícias. Segue o julgamento de Dilma Rousseff no Senado e a votação deve acontecer amanhã de manhã. A verdade por trás da tragédia de Mariana. Pânico no aeroporto de Los Angeles. Trump promete expulsar ilegais dos Estados Unidos. E a estreia de Tite na seleção brasileira, que se prepara para enfrentar o Equador na altitude. Atentados, pânicos e protestos você confere agora no 8 News. Terça-feira, 30 de agosto de 2016. Todos os olhos e ouvidos do Brasil estão voltados para o Senado, onde está acontecendo o julgamento final do processo de impeachment de Dilma Rousseff, que deve ter sua votação e conclusão amanhã na parte da manhã. Porém, essa maratona política que começou na quinta passada atravessou o fim de semana e ontem teve uma longa sessão em que a presidente afastada se defendeu durante 14 horas e ganhou destaques em todas as publicações de hoje. O jornal Metro, Dilma se defende, e no Correio Brasiliense, Dilma faz apelo final. O juízo final. É assim que o estado de São Paulo chama esse momento da história. Já na Folha, Dilma nega no Senado o crime contra o orçamento e volta a denunciar o golpe. A segunda fase do julgamento do impeachment durou 14 horas e começou com um discurso da presidente afastada Dilma Rousseff. Logo depois, a petista começou a responder a perguntas dos senadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor Chico Buarque acompanharam as discussões. A presidente afastada negou que tenha cometido crime de responsabilidade. Além disso, reafirmou que as acusações contra ela encobrem um golpe de Estado incentivado pela oposição. Dilma chamou de usurpador o governo do presidente em exercício Michel Temer. Durante o interrogatório, voltou a defender um plebiscito para consultar a população sobre a antecipação das eleições presidenciais. Essa proposta já havia sido apresentada pela presidente afastada há cerca de 2 semanas, quando divulgou uma carta na qual disse apoiar a consulta à população caso retome o mandato após o processo de impeachment. A partir de agora, o julgamento entra na fase final. Haverá o debate entre acusação e defesa, depois o pronunciamento dos senadores e, por fim, a votação do impeachment pelos parlamentares, o que deve ocorrer na madrugada de quarta-feira. Os aliados do presidente interino Michel Temer dizem ter entre 60 e 61 votos para garantir a condenação, mais do que os 54 necessários. As pesquisas apontam que apenas um milagre pode evitar a destituição de Dilma Rousseff. A ação política exige obrigatoriamente a ocorrência. A presidente afastada Dilma Rousseff negou mais uma vez diante do plenário do Senado Federal nesta segunda-feira que tenha cometido crime de responsabilidade e reafirmou que as acusações contra ela encobrem um golpe de Estado incentivado pela oposição. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Em um discurso emocionado na presença de seu padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Chico Buarque e dezenas de aliados, a ex-guerrilheira de esquerda relembrou que foi torturada durante a ditadura militar. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. A petista convocou o Senado Federal a votar contra o impeachment e impedir desta forma uma violação da Constituição. Faço um apelo final a todos os senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Em seguida, Dilma respondeu às perguntas dos senadores que devem decidir nesta semana o futuro governo do país.
Para a destituição, são necessários os votos de 54 dos 81 senadores. No Globo, até PT avalia que discurso de Dilma não deve evitar afastamento. Mas, segundo esse post do Estadão, senadores dizem a Lula que só votam em Dilma se for em grupo. Nesta segunda-feira, a presidente afastada Dilma Rousseff prestou esclarecimentos ao Senado como parte do processo de impeachment contra seu mandato. Senadores e advogados envolvidos no processo comentaram a primeira parte das declarações da presidente afastada. Ela afirmou que era política de governo dela, entendeu? Ela falou que as pedaladas era política dela. Então, de certa forma, ela reconheceu que sabia. Ela diz assim, não acho que seja crime. Mas ela reconheceu que essa decisão, entendeu? De sonegar as informações, de utilizar os bancos públicos, que era uma política dela. Então, acho que assim, em termos de fatos, ela reconheceu. Agora, coisa nova, assim, não tem nada. O discurso da ex-guerrilheira de esquerda ao Senado mantém divididas as opiniões daqueles que são partidários ou contrários à permanência de Dilma à frente do cargo. O discurso da presidenta Dilma já entrou para a história. Foi um discurso seguro, um discurso firme, um discurso altivo. Ela aqui se apresentou como um chefe de Estado, não fez nenhuma ofensa, nenhum ataque de natureza pessoal. Agora foi muito firme em denunciar o processo. A presidente afastada e seus partidários defendem a tese de que o processo em andamento é um julgamento exclusivamente político e o denunciam como um golpe de Estado. O plenário do Senado Federal presenciou um embate nesta segunda-feira que não ocorria desde o segundo turno das eleições presidenciais de 2014. De um lado, o senador Aécio Neves, do outro, a presidente afastada Dilma Rousseff. Durante a sabatina, o tucano citou a crise econômica do país. Em que dimensão Vossa Excelência e o seu governo se sentem sinceramente responsáveis por essa recessão, pelos 12 milhões de desempregados no Brasil, por 60 milhões de brasileiros com suas contas atrasadas e uma perda média de 5% da renda dos trabalhadores brasileiros? A presidente afastada respondeu afirmando que a oposição adotou medidas para desestabilizar seu governo. Eu tenho clareza, senador, que uniu-se duas forças diferentes. Uma força que, não sou eu que digo, foram gravados falando isso. Uma força que queria impedir que a sangria continuasse. Uma força que queria impedir que nós saíssemos da crise. É essa a grave situação em que estamos. Concluído o interrogatório, o plenário de 81 parlamentares vai decidir o futuro governo do país em apenas uma rodada de votação. Para o afastamento definitivo de Dilma, são necessários os votos de 54 senadores. Artistas e intelectuais assinam manifesto, fazem carta pedindo a permanência da presidenta. Enquanto isso, o PMDB já faz convites para a posse de Temer amanhã. Por outro lado, manifestantes pró-Dilma começam o dia de hoje fechando as marginais em São Paulo, assim como aconteceu ontem à noite na Avenida Paulista e na Consolação, com direito a tropa de choque jogando bomba de gás em todo mundo que foi ali. Foi horrível, gente. Ontem a Paulista parecia Bagdá. Temos imagens exclusivas. Acompanhe. Minha senhora, a senhora está bem? E não foi só em São Paulo que aconteceram manifestações e confrontos com a polícia. O Rio e Brasília também fizeram barulho. Nesta segunda-feira, durante a segunda fase do processo de impeachment contra o mandato da presidente afastada Dilma Rousseff, partidários do governo se concentraram em frente ao Senado para protestar. Nós precisamos protestar contra
o golpe que o Temer e seus comparsas fizeram contra o Brasil, contra a democracia brasileira. E mais, nós queremos Dilma de volta. Ela foi eleita. A Dilma foi a única eleita. Fazendo coro com a presidente, que se diz retirada do posto por um golpe de Estado, os manifestantes ocuparam a frente da Casa Legislativa, onde Dilma presta esclarecimentos. Nesta segunda, a presidente responde a perguntas dos senadores, como parte de um processo que vem sendo denunciado por opositores como apenas um julgamento político. Essas flores ela está recebendo através de imagem, ela sabe que nós estamos aqui em apoio, fortalecendo essa luta. Nós não vamos sair daqui, nós não vamos deixar as ruas do Brasil e nós vamos continuar protestando a todos os golpes. Dilma nega as acusações de que teria cometido crimes de responsabilidade pública, motivo alegado para seu afastamento. Manifestantes contra o impeachment de Dilma Rousseff se concentraram nesta segunda-feira em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O protesto teve a participação de representantes de centrais sindicais, entidades estudantis e de movimentos sociais. Com bandeiras, faixas e cartazes, os militantes fizeram um apelo a favor da saída do presidente em exercício Michel Temer e em defesa da democracia, que, segundo eles, está ameaçada. O brasileiro ele precisa ver o que vai ser bom para ele. A perda de direitos, isso vai ser ruim para quem? Sabe? Então vai ser ruim para a população. Vai esperar o quê? Vai ter que vir para a rua, vai ter que lutar para reconquistar o que está por perder, infelizmente. Dilma é uma pessoa honesta, não tem contas secretas no exterior, não tem um patrimônio incompatível com a sua renda, não tem acusação nenhuma que peça e está sendo julgada por pessoas cheias de processo e acusados de falcatruas e de corrupção. Não vou te dizer que o governo não tenha cometido erros, eu acho que tenha cometido alguns erros, mas não existe desonestidade, não existe roubo. Nesta segunda-feira, Dilma Rousseff compareceu ao Senado Federal para fazer a própria defesa no julgamento de impeachment. Para que seu afastamento definitivo seja concretizado, são necessários os votos de 54 dos 81 senadores. Enquanto manifestações se espalhavam pelo Brasil e Dilma passava 14 horas no Senado, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu em Brasília com atletas brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos. Enquanto a presidente afastada, Dilma Rousseff, respondia a perguntas dos senadores no julgamento do impeachment, o presidente em exercício, Michel Temer, recebia no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, alguns dos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. O presidente do comitê organizador Rio 2016, Carlos Nussmann, também esteve presente. Foram 7 anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país, porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança. Durante o evento, ao se dirigir aos atletas olímpicos, o presidente em exercício agradeceu e disse que eles deram um exemplo ao país. Depois do encontro, Temer afirmou rapidamente aos jornalistas que acompanhava o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado com tranquilidade. A judoca Rafaela Silva, medalhista de ouro, falou sobre a crise política. A Olimpíada do Rio, querendo ou não, para os atletas já acabaram, né? Agora a gente tem que pensar numa nova preparação para 2020, quem vai continuar competindo. E a gente acompanha pouco, né? A gente vê de tudo que está acontecendo no Brasil, mas a gente não pode interferir, a gente não pode fazer nada. E da mesma maneira que criticaram, falaram que a Olimpíada não ia acontecer, a Olimpíada aconteceu, né? Trouxemos medalha, fizemos a melhor Olimpíada da história do Brasil, então acho que tudo pode se resolver. O Brasil ganhou nas Olimpíadas do Rio 19 medalhas, sendo 7 de ouro. E finalmente a Samarco admite falha na barragem que causou a tragédia de Mariana. A empresa BHP Billiton afirmou que falhas de projeto e outros problemas provocaram o rompimento da barragem da mineradora. Vale lembrar que esta é considerada a maior tragédia ambiental da história do país. Várias falhas de projeto e uma série de problemas provocaram a maior tragédia ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem da mineradora Samarco em 2015. A afirmação foi feita nesta terça-feira pela BHP Billiton.
Uma comissão técnica da empresa anglo-australiana e da brasileira Vale, coproprietárias da Samarco, determinou que uma cadeia de eventos registrados entre 2009 e 2015 causou a catástrofe. A barragem de rejeitos de mineração se rompeu em 5 de novembro do ano passado, provocando uma torrente de lama que enterrou Bento Rodrigues no município de Mariana, em Minas Gerais. 19 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas. A Samarco enfrenta um processo de bilhões de dólares pelos danos provocados. O relatório não atribuiu nenhuma responsabilidade e estipula que o projeto original era sólido, mas que dificuldades de construção levaram a mudanças que provocaram uma alteração do estado dos sedimentos, que passaram a ser líquidos e colapsaram a estrutura. Depois do rompimento da barragem, centenas de quilômetros quadrados foram arrasados pela onda de lama que atravessou 2 estados, chegou ao Rio Doce e atingiu o mar, com consequências desastrosas para a vida de milhares de habitantes, o meio ambiente e a economia local. E um alerta falso de tiroteio e a detenção de um homem vestido de zorro causaram pânico no aeroporto de Los Angeles. Segundo o site do canal NBC, vários passageiros correram em direção à pista. Um homem fantasiado de zorro foi detido após um alerta falso de tiroteio no aeroporto de Los Angeles. A detenção provocou o fechamento do local no domingo à noite. A polícia de Los Angeles investiga a origem da denúncia que não se confirmou. Ao mesmo tempo, a direção do aeroporto informou que após a prisão do sujeito, vários terminais foram revistados, considerados seguros e reabertos. Mas as buscas prosseguiam em outras partes do terceiro maior aeroporto americano. Segundo o site do canal NBC, os boatos sobre uma troca de tiros provocaram pânico no LAX e vários passageiros correram em direção à pista. O aeroporto de Los Angeles, a segunda cidade com o maior número de habitantes dos Estados Unidos, é o 7º do mundo em termos de tráfego. Esse tipo de incidente só aumenta o preconceito com imigrantes. Assim, o medo se espalha por lá nos Estados Unidos. E a solução, qual é? Com a palavra, Donald Trump. Em discurso em Iowa, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, associou o desemprego à imigração clandestina e repetiu a convocação ao eleitorado afro-americano ao destacar que os cidadãos negros têm direitos violados quando perdem trabalho para moradores ilegais. Nada significa mais para mim do que fazer do nosso partido a casa dos eleitores afro-americanos. Há milhões e milhões de afro-americanos de sucesso neste país que merecem um governo que os proteja e respeite esta incrível contribuição. O republicano insistiu no projeto de construir um grande muro na fronteira com o México e nos planos para localizar estrangeiros que permanecem sem visto em território americano ou que tentam se beneficiar da Previdência Social. E prometeu expulsar os que residem ilegalmente no país como uma das primeiras medidas, se eleito em 8 de novembro. E ainda sobre os Estados Unidos, na verdade sobre o Paraguai. Os americanos condenaram um atentado com bomba que provocou a morte de militares paraguaios. A segurança foi reforçada na região de Arroito, no departamento de Concepción, no Paraguai. A missão é encontrar o grupo armado que praticou um atentado com bomba que matou 8 militares no fim de semana. O ataque foi atribuído à guerrilha Exército do Povo Paraguaio. Os militares mortos pertenciam à Força-Tarefa Conjunta, cuja base fica em Arroito. Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira o atentado. O porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, afirmou em um comunicado que os Estados Unidos se solidarizam com os familiares das vítimas e expressaram condolências. Falando em atentados, vamos de Estado Islâmico. Pelo menos 60 pessoas morreram no Iêmen em um atentado reivindicado pelo grupo extremista. Os alvos foram jovens recrutas do exército. Um atentado com carro-bomba matou pelo menos 60 pessoas nesta segunda-feira em Aden, no Iêmen. A ação reivindicada pela organização jihadista Estado Islâmico teve como alvo jovens recrutas do exército, que luta contra os rebeldes xiitas e os grupos jihadistas sunitas. O ataque é o mais violento na cidade de Aden, no sul, desde que ela foi retomada pelo governo em julho de 2015.
O Iêmen enfrenta desde 2014 um conflito entre os Houthis, rebeldes xiitas procedentes do norte, e o governo do presidente Abdurabu Mansur Hadi. Em março de 2015, a Arábia Saudita passou a liderar uma coalizão militar árabe para conter o avanço dos Houthis, que se aliaram aos simpatizantes do ex-presidente Ali Abdullah Saleh. Aproveitando o caos gerado pelo conflito, os extremistas da Al-Qaeda e os rivais do grupo Estado Islâmico reforçaram sua influência no sul e no sudeste do país. E aí, gente, será que tem algum lugar em paz? Vamos dar a volta ao mundo nas notícias para ver se a gente encontra a paz. A oposição venezuelana prepara um grande protesto para o dia 1º de setembro em Caracas para forçar o governo a realizar o referendo revogatório este ano. O governador do estado de Miranda, Henrique Capriles, é um dos promotores da mobilização que vê na saída do governo a solução para a crise do país. Não vamos mudar o governo neste dia, mas o 1º de setembro é uma mobilização, uma maneira de mostrar o desejo de mudanças dos venezuelanos. Temos que exibir isso. A tomada de Caracas, como vem sendo chamada a mobilização, é encarada por muitos como o início de um novo período de protestos. A oposição exige que o Conselho Eleitoral estabeleça uma data para o recolhimento de 4 milhões de assinaturas necessárias para a realização do referendo. Capriles pede apoio das organizações internacionais e maior pressão popular. Se o governo quiser uma explosão social, ele mata o referendo. Assim, vão ter que jogar com a explosão social. Se o referendo revogatório for realizado antes de 10 de janeiro de 2017 e Maduro perder, novas eleições são convocadas. Mas após essa data, o presidente é substituído pelo vice. À meia-noite desta segunda-feira, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo do país assinaram um documento segundo o qual a guerrilha de orientação marxista vai abandonar as armas. Em contrapartida, as forças oficiais colombianas reconhecem os antigos combatentes como opositores políticos legítimos. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos. Em minha condição de chefe de Estado das Farc, ordeno a todos os comandantes e unidades e a cada um dos combatentes que de forma definitiva cessem fogo e encerrem as hostilidades contra o Estado colombiano a partir de meia-noite. Hostilidades de maneira definitiva contra o Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy. Centenas de milhares de colombianos morreram desde 1964, quando rebeldes e forças do governo começaram a se enfrentar nas regiões de mata do país, naquele que acabou sendo considerado o último grande conflito armado na América do Sul. Do lado do governo, o presidente Juan Manuel Santos comemorou o fim do conflito depois de assinar um decreto que interrompe operações militares contra as Farc. A decisão do presidente foi bem recebida. As Farc, que cessaram fogo e hostilidades há mais de um ano, receberam emocionadas a ordem do presidente ao exército. Então estamos procedendo de acordo e dando as mesmas ordens a nossas tropas. Em consequência, a dar a ordem correspondiente a nossa tropa. A medida entrou em vigor 5 dias depois da conclusão das negociações de paz, que vinham ocorrendo em Havana desde 2012. Se acabou a guerra. Convivamos como hermanos e hermanas. A guerra acabou. Vamos viver como irmãos e irmãs. Vamos esperar que as armas da República jamais sejam usadas contra pessoas novamente. Vamos esperar que um levante armado jamais seja necessário de novo. Que nunca mais se requiera el alzamiento armado. Agora o governo colombiano negocia a paz com um grupo menor, o Exército de Libertação Nacional. Quem diria que a paz estaria na Colômbia? Pois é, mas agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de tecnologia. Uma espécie de táxi robô começa a circular em fase de testes pelas ruas de Singapura. A empresa responsável pela invenção já tem planos de exportar o projeto americano para outras partes da Ásia, além do Oriente Médio e do Reino Unido. Se cuida, Uber! Automóvel. O nome sempre sugeriu uma máquina que se move por conta própria. Mas nos últimos tempos, empresas tentam levar o conceito ao pé da letra. Já está circulando em Singapura, em fase de testes, o primeiro carro que dispensa um detalhe importante: o motorista. Até aqui não temos empresas interessadas, mas já estamos analisando outros 3 países asiáticos. Estamos conversando. Miramos também no Oriente Médio e no Reino Unido.
Por enquanto, o diretor da empresa americana New Autonomy, algo como Nova Autonomia, não revela os futuros parceiros, mas a ideia já tem até nome: táxi robô. O empresário acredita que o tempo vai se encarregar de eliminar as desconfianças. De início, dá para perceber no rosto das pessoas uma certa apreensão, um certo medo. Mas assim que elas veem o carro parar para dar passagem a pedestres, elas passam a confiar. Talvez rápido demais, elas confiam sim. O veículo já está rodando, mas ainda não pode ser comprado ou chamado como se chama um táxi comum. É preciso marcar uma viagem em um aplicativo desenvolvido pela empresa. No momento, nosso foco é realmente expandir a frota. Acho um bom sinal que a tecnologia esteja avançada o suficiente para começar a pegar passageiros. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Precisamos de cidades mais seguras e eficientes. Acredito que tenhamos isso por volta de 2018. Parece que o futuro enfim chegou. Um futuro que não é mais conduzido pelo ser humano. E agora, futebol. Vamos falar da seleção brasileira que ontem fez seu primeiro treino sob a batuta de Tite e deve entrar em campo nesta quinta-feira em partida válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. A seleção do Equador vai nos receber no Estádio Olímpico em Quito. Os equatorianos minimizaram a importância da altitude. Já os brasileiros sabem bem que jogar em Quito é sempre mais difícil. É tão alto que falta oxigênio. A seleção do Equador se prepara para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. A partida é válida pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia 2018. O Equador faz da capital sua casa para as eliminatórias para a Copa do Mundo desde 2000 e conseguiu a classificação para os mundiais de 2002, 2006 e 2014. O jogador Christian Noboa minimizou o fato de o jogo ser disputado na altitude, mas afirmou que a estratégia é pressionar desde o primeiro minuto para que os jogadores brasileiros não possam respirar. Estamos aqui para trabalhar, para que seja igual. Não pensamos nas diferenças na bola, na velocidade, na altitude, em nada. Pensamos em ganhar. Tem diferença quando você quer chutar a bola com curva, mas sai reto, seco. Mas se a altitude vai afetar a todos, não vai ter favoritismo nesse sentido. 5 dias depois do jogo em Quito, o Brasil recebe em Manaus a Colômbia, enquanto o Equador viaja a Lima para enfrentar o Peru. O Brasil está em uma posição complicada nas eliminatórias, na 6ª colocação com 9 pontos. Já o Equador é o 2º colocado com 13 pontos. Não é só o Brasil que sabe curtir um bom carnaval. Os londrinos também. As ruas do tradicional bairro Notting Hill ficaram cheias de foliões. Mulatas, passistas, porta-bandeiras e até mestre-sala. Não, isso não é carnaval carioca. Isso é o maior festival de rua da Europa, que é celebrado em Londres. A festa no tradicional bairro Notting Hill tem influência de vários países, mas é o jeitão brasileiro que acaba ditando o ritmo no final. Este ano, o evento comemora 50 anos de muita folia. Eu gosto da participação de todos, da música, da comida, de tudo. É maravilhoso. Muito legal passar o tempo com as crianças. É um momento para a família, tempo de festa, de ter diversão. As cores, os sabores e a alegria. O Carnaval de Notting Hill mobiliza centenas de pessoas todos os anos. Uma festa que só confirma um ditado brasileiro: quem não gosta de samba é ruim da cabeça ou doente do pé. E para fechar, uma notícia triste: morreu ontem aos 83 anos o ator Gene Wilder, que interpretou o Willy Wonka na versão original do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Gene Wilder, um dos mais populares e reconhecidos atores de comédia americanos da década de 1970, morreu nesta segunda-feira aos 83 anos. Ele brilhou em várias produções, mas talvez a mais marcante tenha sido a atuação em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Na versão original do filme, ele interpretou Willy Wonka, que mais tarde seria encarnado por Johnny Depp. Wilder também atuou em inúmeros clássicos dirigidos por Mel Brooks, como Banzé no Oeste e Primavera para Hitler. De acordo com a revista Variety, a informação sobre a morte do ator foi confirmada por um sobrinho. Wilder teria morrido por complicações do mal de Alzheimer em casa, no estado de Connecticut. E assim, com saudade e com cheiro de infância e chocolate, a gente encerra mais um 8 News. Amanhã a gente volta para te contar como que a história será escrita. Boa noite.